Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero fazer com vocês nosso vídeo de previsão da categoria Open do Arnold Classic UK. O lineup vai ser um lineup muito pesado, a gente tá falando do lineup aqui com um cara que tá sendo cotado para virar Mr. Olímpia, um lineup com um atleta que já foi Mr. Olímpia e vários outros atletas que sempre estão presentes dentro do top 10 da Open no Mr. Olímpia. Então a gente vai ter aqui o Andrew Jacked, que é o Shinedu, o Martin Fitzwater, Brandon Curry, Akin Williams, o Hassan Mustafa, o Mohamed Foda, o Blessing, o Patrick Moore e o Abou Konate. Sendo sincero com vocês, o único atleta que eu não conheço aqui, que eu nunca vi competindo, é o Abou Konate. Eu cheguei a pesquisar o Instagram dele e não localizei para poder dar uma olhada, então sendo sincero com vocês, o único atleta que a gente não vai dar tanto destaque aqui vai ser o Abou Konate. Então se for um cara muito surpreendente que vem para ganhar o show, já peço desculpa para vocês, mas eu acho pouco provável, porque na minha opinião o favoritismo tá muito em relação ao Andrew Jacked. Mas vamos lá, separei alguns atletas para poder comentar com vocês. Primeiro pra gente poder comentar sobre o Akin Williams, aquela velha história, né? É um cara que ele tem muita massa, é um cara que ele tem realmente muito volume muscular, só que ele é um atleta de frente e de costas ele vira um outro atleta. Ele não consegue ter as costas com uma boa ativação. A gente vê que boa parte da ativação aqui da árvore de Natal dele não ativa, a dorsal meio que vira um bolão de carne, é uma coisa só, não tem tanta divisão, então eu acho que isso acaba prejudicando muito ele. Se ele tivesse umas costas nível 8, eu acho que esse cara ia ser sempre garantido ali brigando de top 7, top 6 do Mr. Olímpia, porque realmente ele tem muito volume, ele não erra tanto no condicionamento, só que realmente quando a gente vê essas costas aqui, que é um bolo de carne, sem definição, sem largura também aqui, a gente não vê tanta expansão para os lados da dorsal, acaba ficando uma estética que prejudica muito e a gente tem várias poses de costas na categoria Open, então isso acaba jogando ele lá para trás, por isso que eu acho que ele vai ser um atleta que vai estar ali em top 6, top 7, na minha opinião. Acho muito difícil ele conseguir pegar uma colocação acima disso por causa dessa grande defasagem que ele tem nas costas, mas lembrando sempre para vocês, isso aqui é apenas a minha opinião, que não vale de merda nenhuma, porque como eu sempre falo para vocês, eu não sou especialista da área, eu não sou árbitro, eu não decido quem vai vencer, quem vai perder qualquer campeonato de fisiculturismo, sou apenas um fã compartilhando minha opinião, minha visão com vocês que também são fãs, beleza? Próximo atleta que eu quero comentar com vocês, o Blessing Awodibo, o bicho papão. O Blessing é um cara que um tempo atrás eu achava que a gente estava vindo numa geração de shapes com uma linha muito mais estética, que aos poucos ia colocando mais volume e a gente ia ter uma substituição natural na categoria Open para olhar para o shape mais estético e deixar os caras muito volumosos sem estética de lado. Então a gente via o Regan Grimes, o Rafael Brandão, o próprio Blessing, o Samson Dauda, o Andrew Jacked como sendo esses caras com uma linha muito boa e que poderia vir para poder substituir os caras de mais tempo, né? Substituir o Brandon Curry, substituir o Nathan Siacha, substituir o William Bonac, substituir na época lá o Holly Winkler, entre outros atletas. Só que o Blessing, na minha opinião, foi uma grande decepção, porque eu gosto de acompanhar o conteúdo dele, né? Com certeza você já deve ter visto algum vídeo de humor dele aí, que ele é um cara que tem o Instagram muito forte, principalmente fazendo vídeo de humor. Só que ele sofreu uma lesão muito grave no joelho, que prejudicou muito o treino de perna dele, que fez com que ele perdesse muito volume nas pernas, comparado com a parte superior do físico dele. Então isso já começou a criar um desbalanço das pernas em relação à parte superior, então isso eu acho que já prejudica muito a estética do shape dele, e além disso, ele começou a ter um problema muito grande em relação aos oblíquos dele, que começou a vazar para os lados, então a linha de cintura dele foi ficando cada vez mais prejudicada. Se a gente vê, é que lógico que eu tô no Instagram dele, ele não vai colocar nenhuma foto que prejudique muito ele, mas ó, por exemplo ali dá pra gente ver, até uns 2, 3 anos atrás, quando ele fazia essa pose puxando o vácuo, ficava legal, ficava estético, ele conseguia afinar muito a cintura. Só que agora, o oblíquo dele, ó, já vazou tanto pros lados que ele, quando não tá fazendo vácuo, fica realmente uma pose muito ruim,
prejudica demais. Então quando você tem essa questão da desproporção da parte superior com a parte inferior, esse oblíquo vazando para os lados, eu acho que isso faz ele perder muito na estética e ainda falta um pouco de volume para ele em relação a outros atletas que eu vou colocar aqui, por isso que eu acho que o Blessing também vai ser um atleta que vai ficar aí na disputa de um top 7, top 6, na minha opinião, e lembrando que ele ficou em segundo lugar no Detroit Pro, que foi um show que aconteceu há pouco tempo atrás, só que no Detroit Pro não tava o Martin Fitzwater, não tava o Andrew Jacked, não tava o Brandon Curry, então não estavam vários atletas que, na minha opinião, vão ficar na frente do Blessing aqui nesse show. Bom, o próximo cara que eu quero comentar com vocês aqui, o tira da pesada, o Ed Murphy da maromba, que é o Patrick Moore. Esse cara aqui é um cara que ele gosta de dar uns socos, igual nesse vídeo aqui que a gente vê, que foi um negócio que viralizou um tempo atrás, que ele simplesmente saiu na porrada na academia lá com o cara, e depois respondeu o processo, um monte de coisa. E esse cara aqui, ele tem uma linha que é muito boa, só que na minha opinião, o que falta pra ele, tem até um vídeo que eu tava dando uma olhada, que esse aqui dá pra gente ver legal. Ele tem uma linha muito boa, quando ele surgiu a gente falava, pô, esse cara aqui, ele tem chances reais de ficar dentro de um top 3 do Mr. Olympia ali tranquilo. Só que faltava muito volume. E a gente falava isso há 6 anos atrás, há 7 anos atrás. Agora ele conseguiu colocar um volume que é condizente com aquilo que a gente esperava, só que ainda falta ele colocar mais massa em alguns grupos musculares, como por exemplo as costas. Vocês veem que definição, vendo uma definição legal para um Open, não dá pra gente falar que ele tá retido aqui, não dá pra falar que tá faltando muita condição. Só que falta realmente mais espessura nessa dorsal, colocar mais carne aqui. Enquanto ele não tiver mais carne nessa dorsal, eu acho muito difícil dele conseguir pegar grandes colocações e show de nível mais alto. No Detroit Pro, ele ficou em 4º lugar, pra vocês terem ideia. No Arnold Classic, ele também ficou ali no 4º, 5º. Então é um cara que a linha dele é muito favorável, ajuda muito ele. Quando você vê ele no palco, a silhueta dele impressiona demais, porque realmente ele tem uma cintura muito fina e uma caixa, uma largura de cintura escapular que é muito imponente. Só que enquanto ele não tiver essa massa que falta pra ele, eu acho que vai ficar muito difícil dele conseguir estar entre os tops aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma pose de duplo bíceps dele do lado de outros atletas, que aí dá pra gente ver legal, ó. Ele do lado do Mohamed Foda aqui, que foi o campeão do Detroit. Pô, o cara não posta, a melhor pose dele é o cara não se ajuda, né? E quando ele posta sozinho. Mas ó, por aqui dá pra gente ter uma ideia como a expansão da cintura escapular dele realmente é muito grande. Então ele tem uma linha que é muito boa. É um cara que eu acho que se ele fizesse um trabalho legal aí com um treinador muito bom para desenvolvimento de massa muscular e ele fizesse um off pesadão, é um cara que ele ia conseguir ter uma evolução muito impressionante. Eu acho que ele conseguiria com certeza estar entrando dentro dos top 10 do Mr. Olympia, porque a linha dele realmente é muito boa. Mas é um cara que já é mais velho, então eu acho difícil disso acabar acontecendo, mas eu acho que ele vai estar dentro do top 5 na minha opinião, tá? O tira da maromba, o Ed Murphy da maromba vai estar dentro do top 5 na minha humilde opinião. Bom, o próximo cara que eu quero comentar com vocês, o Brandon Curry. Falei pra vocês que a gente ia ter nesse show aqui gente que até já foi Mr. Olympia, e é o caso do Brandon Curry, Mr. Olympia ali de 2018 ou 19, 2019. 2018 foi o nosso amigo que faleceu lá, vou lembrar o nome dele, depois eu falo com vocês. E assim, o Brandon Curry é um cara que ele já passou o cabo da boa esperança, né? Não tô aqui no papel de querer aposentar ninguém, mas é um cara que tem 45 anos, se eu não me engano. Então é um cara que ele compete desde 2007, 2008, é um cara realmente muito longevo, tá vindo com shape muito bom, ele conseguiu, depois que trocou de técnico, abandonou o Quiet, ele conseguiu renovar muito bem o shape dele, ele veio com shape ali com uma outra aparência, com outro aspecto, e eu acho que principalmente ele conseguiu reduzir um pouco do volume da parte superior do corpo para equilibrar com a parte inferior. Isso dá a impressão que ele tá com shape muito melhor, mas eu acho que na verdade ele só deu uma desinchada para ficar ali mais alinhado, e isso na minha opinião foi muito benéfico pro físico dele, veio com um físico muito mais equilibrado. Então é o cara que eu acho que se o pessoal moscar, ele vai pescar ali um top 3 com certeza e vai estar dentro do top 5, porque é um cara que tem um shape realmente muito completo. Não tem nenhuma falha nele, a não ser a questão que hoje ele tem menos volume do que ele já teve no seu auge, mas de resto é um shape
shape muito completo. A gente pode apontar que talvez as pernas faltam um pouco ainda de volume. Se você vê as pernas dele do lado dos atletas top do Mr. Olympia, as pernas realmente ficam devendo demais. Mas de resto é um cara muito completo, principalmente costas, peito, a parte superior do corpo dele é muito boa. Então eu acho que vai estar dentro desse top 3 aí na minha humilde opinião. E aí, quem vai estar disputando o título, na minha sincera e humilde opinião aqui? Deixa eu ver outro cara aqui. Quem vai estar disputando o título, na minha opinião, vai ser o Mohamed Foda, o Andrew Jackett, que eu coloquei aqui já pra vocês, e o Martin Fitzwater. O Martin Fitzwater, eu acho que ele privou o Instagram dele, então eu não consegui pegar as atualizações mais recentes dele pra poder apresentar para vocês. Então eu vou falar rapidamente aqui do confronto entre o Mohamed Foda e o Andrew Jackett, que eu acho que não vai ter confronto, porque eu acho que o Mohamed Foda, ele colocou uma evolução muito boa no físico dele, ele é campeão do Detroit, ele tá vindo embalado aí, tá em alta, né? Só que eu acho que de costas ele acaba devendo muito, então acho que isso vai prejudicar ele, ó. Se a gente for ver aqui uma atualização dele de costas, de frente é um shape realmente muito bom, é um shape com uma linha até que agradável, não dá pra dizer que é um cara que não tem linha, braço muito bom, a dorsal, ó, salta bastante, perna muito cheia, embora a perna eu acho que ainda falta um pouco pra poder equilibrar com a parte superior do corpo. Mas, comparando ele com o Andrew Jackett, eu acho que vai ficar difícil para ele conseguir bater o Andrew Jackett e o Martin Fitzwater, por isso que eu acho que se o Martin errar, ele fica em segundo, se o Martin acertar, eu acho que ele vai ficar ali em terceiro, na minha opinião. E em primeiro lugar, o franco favorito, que eu acho que vai vencer o campeonato, é o Andrew Jackett. O Andrew Jackett, ele tá querendo papar aí $1 milhão, porque ele já venceu o Arnold, colocou $750 mil no bolso e agora quer ganhar o Arnold UK e colocar mais $250 mil no bolso. Então em 2 shows, no intervalo de praticamente um mês, ele quer colocar $1 milhão no bolso para levar lá para Dubai e ficar tranquilo para poder se preparar para o Mr. Olympia. E o cara aqui eu não preciso falar muito, né? O cara tá em franca ascensão. Eu acho que tem algumas coisas no shape dele que são duvidosas. Tem, eu não vou entrar nesse ponto porque eu não sou especialista e não quero levantar falsas acusações aqui sem prova de nada. Mas o fato é, o cara ele é muito alto e ele é muito impressionante. Quando você vê ele no palco, ele é o cara que mais chama atenção. Automaticamente você quer olhar pra ele porque ele é o cara que mais ocupa espaço em cima de um palco de bodybuilding. Isso é muito impressionante. E quando a gente olha braço, ombro, as pernas, ele tem conseguido melhorar. Eu tinha feito um vídeo pra vocês aqui, mas 1 mês atrás, 2 meses atrás, comentando que a grande incógnita do Andrew Jackett era a questão que parecia que ele tava perdendo muito volume na perna e ficando desbalanceado da parte superior com a parte inferior, mas parece que ele conseguiu contornar esse problema, ele tá vindo com a perna um pouco mais equilibrada e eu acho que grande mérito disso é desse baixinho aqui, ó. Esse baixinho aqui é um cara muito importante pra todo esse sucesso que o Andrew Jackett tá tendo, que é o Kamal El-Gardner, um cara que já foi campeão da 212 do Mr. Olympia com mais de 50 anos e é o cara que hoje é o preparador de sala, é o treinador na academia do Andrew Jackett e eu acho que isso foi muito benéfico para ele. Ele conseguiu trazer essas evoluções no shape, na minha opinião, graças ao trabalho que ele tem feito com o Kamal. Então eu acho que o Andrew Jackett é o favorito para levar esse título, mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda com esse top 7, top 8 que eu fiz aqui? Você acha que tem alguma loucura que eu falei? Se você discorda, deixa aqui nos comentários sua opinião, que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, espero que você não esqueça de curtir aqui embaixo para poder apoiar o nosso projeto e fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Falou e até o nosso próximo vídeo.